Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 8 de abril de 2024, né? Estamos começando mais um momento João 3:30. Que ele cresça e que ele diminua, né? Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Nessa manhã, eu te agradeço pela oportunidade de levantar, andar, falar. Te agradeço, Pai, pela minha família, pelo ministério, chamado, tudo você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, vem apresentar, Pai, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo essa palavra. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. Se tiver alguém precisando de um milagre, de um socorro nesse dia, porque o Senhor é um milagre, um socorro bem presente na hora da angústia, que o Senhor possa abrir a porta. Se tiver uma mãe solo, que o Senhor possa estar ajudando, desempregada, Pai, um pai de família desempregado, alguém enfermo, alguém esperando, Pai, uma resposta do médico, alguém esperando, Pai, uma consulta, eu não sei, Pai, alguém que perdeu um ente querido e está enlutado, eu não sei, Pai, a situação, mas o Senhor é o Deus que tudo sabe, que tudo bem. Visita, Pai, é o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Visita também, Pai, a nossa nação, os três poderes executivo, legislativo e judiciário do nosso país. Visita o nosso país. Visita, Pai, os vereadores, deputado, ministro, governadores, presidente, Pai, visita, Pai, o TJ, visita, Pai. O Senhor sabe o que a gente precisa, que a gente necessita, aquilo que o povo tem clamado e passado. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém. Amém? A palavra que você colocou no meu coração está no Salmo 15. É um salmo bem pequenininho, né? Mas eu creio que Deus tem grandes coisas para falar comigo e com você hoje, através desse salmo, tá bom? Somente para mim, né? Olha que eu acordei cedo, eu acordei era 3 e pouco da manhã, e agora, que é 8 horas que eu tô fazendo a live. Enrolei muito, mas tudo bem. Diz assim, Salmo 15. Senhor, quem habitará no seu... Desculpa. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que é de coração, fala a verdade, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nem mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, o que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando ao lucro, nem aceita suborno contra o inocente, quem assim procede nunca será abalado. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu te peço, Pai, que essa palavra abençoada que o Senhor preparaste para mim, neste dia, Pai, Senhor, para mim mesmo, porque eu necessito ouvir a Tua voz. Senhor Deus, ei, aleluia, glória a Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai, e que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Então, essa palavra diz assim, no Salmo 15, ele tá fazendo uma pergunta, né? Quem morará? Quem? Diz assim, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem poderá habitar com Deus? Quem poderá morar com Deus? Você acha que qualquer um pode morar com Deus? Para morar com Deus tem que ter uma vida de renúncia, primeiramente, né? E quando a gente anda com Deus, a gente precisa ter acesso a Deus. E para ter acesso a Deus, a gente vai ter acesso a Deus deixando aquilo que não agrada a Deus. Como? Para mim, para você nos dias de hoje. Através do nome e do sangue de Jesus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nessa época, quando o salmista fez esse salmo, só quem tinha acesso ao Senhor diretamente era o sacerdote, né? Era o juiz, era o rei, porque aí o Espírito do Senhor pairava sobre alguém. Mas hoje que o véu foi rasgado de cima a baixo por Jesus ali, quando consumou, né? Quando foi consumada a sua morte na cruz, nós passamos a ter livre acesso com o Pai, né? Através de Jesus. Então, mas quem vai ter acesso? Quem tem um coração puro, quem não anda no meio da calúnia, da mentira, do roubo. Gente, as pessoas acham que para morar com Deus é fácil. Não, não é fácil, né? Porque ele já deixou certo, né? Quem tem acesso? Não, quem vai ter acesso a Deus, né? No seu templo? Quem?
Quem é íntegro, quem não tem, quem não tem uma vida promíscua, quem não tem uma vida dupla, quem não pratica as coisas erradas. Nessa época que até o sacerdote, o sumo sacerdote, quando ia entrar, a gente vê ali com o pai de... Ai, gente, João Batista, né? Eles amarraram uma cordinha. Aí, quando Zacarias entrou, Zacarias estava demorando, eles amarravam uma cordinha. Se o sacerdote não tivesse uma vida no altar, ele morria lá dentro, né? E aí eles puxavam o corpo. E Zacarias estava demorando, né? E saiu de lá mudo. Então, então a gente tem que ter, né? Procurar ter, porque a nossa carne nunca quer fazer o que é certo. Nossa carne não quer. Mas nós temos que matar a carne para vivificar o Espírito Santo, né? Na nossa vida. Então, e não é algo fácil, né? Ele diz assim, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, nós temos que ser íntegro na nossa conduta. Quantas pessoas falam, né, algo e tá pensando outra, né? Não tem um coração íntegro, não tem um coração puro. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é aquele que esquadrinha só do coração do homem. Deus, ele sabe os meus pensamentos do seu. É muito sério, igreja, é muito sério. Isso é muito sério, sabe? Quantas pessoas batem nas tuas costas? Ai, irmã, quanto tempo? Pura falsidade. Mas Deus conhece, sabe? Deus conhece aqueles que são íntegros também. Deus conhece aqueles que são sinceros também, né? Então a gente tem que procurar ter essa integridade para com o Senhor. Ainda ontem eu estava lembrando de uma situação que ocorreu. Uma certa feita tinha uma doação para mim levar para uma irmã. E eu estava sem carro na época, né? E aí eu fui falar com a irmã, irmã, ela, ai, não, por que você não leva daqui ali? O marido dela tinha carro, ela poderia falar, né? Eu pedi para ela, ela não permitiu que o marido dela trouxesse para mim. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, como assim, né? A pessoa tá todo dia na igreja coisando, mas não, sabe? São coisas assim, igreja, que... Mas pra que isso, né? Vamos praticar o que é justo, o que é bom, agradável. Outra vez também foi com o irmão. Ele me viu com a cesta básica que eu estava levando, né? Pra levar pra mulher, num farol, com as minhas crianças, com peso. Ele parou o carro do lado, assim, não teve coragem de falar, irmã, quer uma carona? É coisa assim, tipo, pra quem tava de carro é coisa de 1 minuto. Mas pra quem tava de pé, 2 minutos pra ele de carro, né? Mas pra quem tava de pé comigo e as crianças, eram uns 10 minutos. Então são coisas que acontecem que você fica olhando, meu Deus. Ou então outra situação, irmãozinho, uma vez que me trouxe de carro, mas ele tinha interesse achando que eu era líder, por causa de liderança, querendo cargo, né? Pessoas assim. Então, mas Deus, ele conhece. Mas pra que isso, gente? Isso não vai fazer com que você mora com Deus, porque Deus, ele conhece seu coração. Então a gente tem que se policiar bem, né? E às vezes eu vejo essas coisas acontecendo e falo, meu Deus, me dê graça, Pai, misericórdia, é muita coisa, né? É umas coisas que não dá. Principalmente quando se diz respeito à igreja de Cristo, né? Aos membros, né? Porque a palavra diz pra gente ajudar os domésticos da fé. Muitas vezes você finge, né? Igreja, não tô dizendo que eu ajudo todo mundo, não. Não tô falando isso. Mas tem coisas que é tão nítido na nossa cara que Deus fala assim, faz isso, faz aquilo. E você finge que não tá vendo, não dá. A gente não pode ser assim. Tem coisas que Deus nem permite que a gente ajuda, mas tem coisas que não é nem permissão de Deus, é algo moral mesmo, de caráter, de princípio, né? E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Quantas pessoas que estão aí para caluniar, gente do céu, calunia, defama, sabe? Fala mal. Aí eu fico pensando, meu Deus, como que essa pessoa pode fazer isso, né? Será se tem um céu diferente para ela? Porque o céu é um único céu, né? O céu do céu, o céu de Deus, porque são 3 céus. O céu que a gente vê com olho nu, o céu que você vê com microscópio e o terceiro céu, né? Que é o terceiro céu onde João foi arrebatado. Então, aí você imagina a situação, onde também Paulo, né, Saulo de Tarso, Paulo foi arrebatado. Então, no terceiro céu, você acha que o terceiro céu vai ter quarto, quinto? Não, gente, se você tá lutando para andar com Deus, a gente vai morar no mesmo céu, no mesmo lugar, né? Igreja, não é fácil. Às vezes eu falo com Deus, eu trabalho no meu coração, porque eu não gosto de ficar com nada no meu coração, né? Gosto de falar de mim. Então, às vezes, né, quando eu vejo que o meu coração não tá com sentimentos,
não, igreja, não vamos ser hipócritas. A gente fica chateado sim, a gente fica triste sim, né? Com coisas que acontecem com a gente, somente dentro da igreja. Você vê irmão difamando você, te caluniando, né? Você fica triste, você fica chateado. Porque fala, meu Deus, eu não tenho coragem de fazer isso, fulano faz. Ai, não, Senhor, eu não consigo. Trabalha no meu coração para mim conseguir voltar naquele lugar. Trabalha no meu coração, Pai, porque eu tenho que ser diferente. Nós temos que ser diferente, né? E deixar Deus trabalhar no nosso coração. Não é fácil. Mas quando você sabe que aquela irmã estava com fofoca com seu nome, aquele pastor, aquela pastora, ele você fica, né? Mas aí Deus, ele me dá uma resposta para mim, para você nessa manhã no quadro. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor e que mantém a sua palavra. Deus, ele rejeita esses tipos de pessoa, ele despreza, né? Que rejeita quem merece desprezo. Ele despreza esse tipo de gente, né? É desprezível aos olhos de Deus. Pode ser aplausível para o homem, que aplaude a mentira, a calúnia, a defamação, mas para Deus é desprezível. Deus, ele não aplaude esse tipo de coisa. Deus não está no meio dessas coisas. Essas coisas é para quem? Para o diabo, né? Satanás que ganha lucro. Quando a irmã está perseguindo a outra, caluniando na igreja, um pastor, alguém, quem é que está ganhando espaço? O diabo. Você está fazendo o trabalho dele. O papel do diabo é trazer discórdia, contenda, inveja, né? Ele fermentar aquilo que você já tem. Ele vai aumentar o grau, né? Já viu? Quando você está fazendo bolo, aí você põe o fermento, é aquilo que acontece, né? Infelizmente, muita gente não vigia dentro das igrejas. Isso é muito complicado, né? Já passei por ministérios assim que eu falo, meu Deus, como que pode, né? Situações desse tipo, né? Uma vez tinha uma irmã, e essa irmã, gente do céu, como ela me caluniou. Me caluniou. Eu falei, meu Deus do céu, não aguento. Aí Deus falou, faz tal coisa que você vai sair daqui. Aí peguei, e aí fiz tal coisa e saí. Acho que passou a igreja uns 8 anos, não me lembro direito, mas foi bastante tempo. Aí um dia eu passei na igreja para pegar alguma coisa. Eu não congregava mais lá. Eu não sei o que fui fazer na igreja. Se eu fui levar uma doação, acho que fui levar alguma doação para a igreja. E aí uma irmã me viu, né? Falou comigo. E aí essa irmã, que era a líder da intercessão, ela me chamou. Ai, irmã, vem pregar aqui, não sei o quê. Mas a mulher já tinha feito escassez comigo, né? Ela já tinha me quebrado. Falava de mil horrores pelas costas, né? E aí eu preguei tudo, né? E aí eu marquei um dia e fui pregar lá. E meus filhos ainda louvaram na época. E aí quando eu terminar, eu falei assim, irmã, Deus ele vai te usar, mas não esquece de onde Deus te tirou, você saiu daqui e tal, tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, mas como assim, né? Nada melhor que o tempo, né? Então assim, preguei, né? Pela misericórdia ali, a palavra do Senhor. Mas a irmãzinha, nossa, ela tinha me feito de peteca. O diabo não precisou mais ela. Olha, então são coisas, igreja, que a minha vontade era de chegar um dia e chamar ela, mas Deus falou, não chama, né? Não chama, não fala nada, né? Então ela teve que ir lá no altar, né? No próprio altar, depois de muitos anos, né? Falar, né? Falar, porque a gente tem um nome a zelar, né? E o diabo muitas vezes ele mesmo nem precisa, mas tem irmãzinhas pessoas, irmãs dentro da igreja que quer jogar o seu nome na lama, né? Mas, além de você ter uma conduta moral, você tem uma vida com Deus, você tem uma conduta com Deus, né? Então, você tem aquele ritmo, né? A necessidade, né? Porque a retidão, né? A nossa moral é que nos leva a sério, é que nos faz ter acesso com Deus, né? É que nos leva a nossa moral. Então, essa moral que você tem, você vai permanecer sempre, né? Se você é uma pessoa íntegra, tem uma moral, tem um coração, tem um princípio, então você vai permanecer no mesmo ritmo, né? Então você não muda, né? E eu continuei no mesmo ritmo, né? E aí ela teve que falar. Já aconteceu algumas vezes comigo, com algumas irmãs, né? Então a gente vê, mas esse é o quê? Né? Deus ele fala aqui no 4, que rejeita quem merece desprezo. Então, esse tipo de gente merece desprezo, né? Eu não sei como é que é a vida deles depois com Deus, mas esse tipo de coisa não é legal, né? A pessoa te despreza, aí depois Deus prepara situações para te honrar na frente dela. Eu não sei como é que é isso,
Mas Deus faz. Uma vez também, eu fui no culto com uma irmã, e a irmã falou assim, ai, fulano, vem pregar no culto de mulheres, tal, né? Um dia, né? Todo mês a gente tem, tal. E aí a irmã falou assim, leva ela prega. E a irmã olhou pra mim com desprezo. Você tinha que ver o desprezo que ela olhou pra mim. E eu falei, nossa, mas tudo bem. Ai, tipo assim, essa? Igreja, eu não sei como. Passou mais ou menos uns 5 anos. Nem sabia que essa irmã congregava lá. Deus fez uma situação que a líder do círculo de oração me chamou. Nem foi para um culto, não, para pregar na festividade do círculo de oração das irmãs. E quando eu cheguei lá, eu vi essa irmã na porta, né? Ela, pai, é você que vai pregar? Eu falei, sou eu. Nossa, ela ficou super sem graça. Então, eu falei assim, Deus criou uma situação, né? Aquele desprezo que ela havia tido com a minha pessoa, Deus me colocou lá na frente, em cima no altar. Então, assim, não que eu almejasse que eu quisesse, porque eu sei que Deus, ele conhece o meu coração, né? Ele sabe do meu coração. Eu me permito não ter jactância, nesse soberbo, arrogante. Eu quero sempre estar no nível da humildade. E quando eu vejo que eu estou me exaltando, eu falo, Deus tem misericórdia, né? Porque não é fácil, igreja, porque a nossa carne, ela se exalta, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade do Espírito. Então as pessoas mudam muito de situações, né? Mas Deus, ele diz assim, no 4 de novo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Então, você tem que ter uma palavra, tem que ter um temor, mesmo se sendo prejudicado. Já tive situações que eu sou prejudicada até hoje. Mas eu tenho a minha palavra. Eu sei que é errado, sei que é assim, vou mesmo até o fim. Porque o importante é Deus que você teme, que Ele sabe, né? Os bastidores da minha, da sua vida, as histórias, as teias, as falsidades, as mentiras, as calúnias que fazem a nossa oculta, Deus, ele vê e ouve tudo, igreja. Na hora certa, muitas vezes demora 1 ano, 10, 20 anos, mas Deus, ele, né, levanta e sacode a poeira, né? Então nós temos que manter sempre a nossa palavra, a nossa postura como homem e mulher de Deus. E hoje em dia, não tem essa postura, é muito difícil, né? Ter essa postura de homem e mulher de Deus, manter a palavra, né? E nós temos que ter palavra. Porque João 1 diz que a palavra veio para os seus, quem a palavra é Cristo. E os seus não receberam, e todos que receberam, dali o poder de ser feito filho de Deus. Então nós servimos a Deus, né? Jesus morreu por mim, por você, a própria palavra. Nós somos templos de Espírito de Deus, nós temos que ter palavra, nós temos que ter posição. Não é fácil, igreja, mas temos que ter. Muitas vezes vacilamos, mas na maioria das vezes a gente tem que ter essa conduta para que Deus possa honrar a minha e a sua vida, né? E diz assim no 5, quem não empresta o seu dinheiro visando lucro, não aceita suborno quanto inocente. Quantas pessoas emprestam dinheiro esperando lucro? Ou até ofertando na igreja, sabe, por causa de posição, de cargo, né? Visando algo, ser reconhecido pelo homem. Quantas igrejas? Isso na igreja é o que mais tem, né? Então, empresta com usura, a pessoa tá precisando, você tá lá. Eu vou emprestar. E quando não empresta? Gente, não, é demais. Não pode. Não tem, né? Deus assim, visando ao lucro, não aceita suborno quanto inocente. Então, é algo que isso era muito costumeiro, né? Antigamente era normal. Então, assim, a gente fala muito das viúvas, né? Dos órfãos, das viúvas não aceitar suborno. E hoje em dia, né? Não é diferente. Não é diferente. Quantas pessoas aceitam suborno para prejudicar o inocente, né? Igreja, tem uma coisa que eu observo muito. Se você faz algo para o bem, você não tem pessoas para te acompanhar. Se você é uma pessoa que fez algo errado, você tem muitas pessoas para te apoiar. E isso é muito complicado, né? Porque você vê que a tendência pecaminosa do homem é sempre apoiar aquilo que é errado, né? A pessoa brigou, fez confusão, ainda acha pessoas para tirar satisfação, para ir lá fazer... Acha. Agora, se você tá lutando pelo que é certo, você não acha. Por quê? Porque o diabo, ele vai incitar as pessoas naquilo que é errado. Aquilo que é certo, nem todo mundo tem um senso moral. Nem todo mundo tem uma moral, um caráter de enfrentar e falar assim, não, é assim, assim, assado. E para você enfrentar, você tem que ser uma pessoa de moral. Princípios morais. E princípios morais é só quando a gente está enxertado em Deus. Apesar que
Conhecemos pessoas que não é crente, que não é evangélica, que é de uma moral, que é de um princípio, que é de um temor, assim, eu não consigo explicar, sabe? Pessoas honestas. Mas tem gente que é dentro da igreja, ela cheira desonestidade. Ela é a desonestidade em pessoa, né? Porque caráter, quem tem, tem. Quem não tem, não tem, né? E Deus, ele quer forjar o nosso caráter. Tem gente que não tem e não quer deixar Deus forjar o caráter ruim dele, a índole má, né? Tem gente que vem do mundo com o costume de dar carteirada e dentro da igreja continua dando carteirada. Por quê? Porque acha pessoas que aceitam a carteirada. Então, a gente vê que ele lança aqui, ó, que não empreste seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra inocente. Pronto. Quantas pessoas se juntam contra inocente? Quantas pessoas? Mas por que ele? Por que ela? Mas Deus, ele conhece. Quem assim procede nunca será abalado. Se você é uma pessoa que não faz o mal, né, que não aceita suborno, que não engana, né, que não vai contra o inocente, você se manterá de pé, firme na presença do Senhor. Você é o tipo da pessoa que morará no santo monte do Senhor, que vai para o céu, que vai para a glória, entendeu? Temos que ter uma vida de retidão para com Deus, sabe, igreja? Porque em todo tempo nós somos tentados, em todo tempo o inimigo das nossas almas, ele quer nos impedir de ter acesso a Deus, né? Nos impedir de habitar, de morar com o Senhor sempre, 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 né? Porque Deus, ele quer, ele quer que a gente vai morar com ele não quer que a gente seja só um hóspede, né? Ele quer que nós sejamos moradores, que a gente venha habitar com ele. Amém? E para habitar com ele, nós temos que ter uma moral que vai nos levar, uma moral reta, para nós termos um caminho reto, para termos acesso ao nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro. Amém? Que Jesus, né, possa nos receber, nos alegrar, né, com a nossa conduta cristã, né? Que a expressão de Deus possa ser templo na minha e na sua vida. E que ao confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente venha nos abster das coisas desse mundo para glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Tenha um dia abençoado na paz do Senhor Jesus. Amém? Ficam na paz.